Olá turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Eu estou fazendo o máximo para postar o máximo de vídeos possível e a ideia é postar pelo menos 3 vídeos por semana, tá? Esse é o segundo vídeo dessa parte de termologia e calorimetria. A gente vai falar sobre termômetros. Lembrem que na aula passada nós provamos por A mais B que o corpo humano não é um bom parâmetro para verificar a temperatura. Vocês podem lembrar aí na infância de vocês, já que vocês já estão ficando velhos, que os pais de vocês, por vezes, se vocês estavam com febre ou alguma coisa assim, quando você vê alguém com febre, muitas vezes você põe a mão na testa da criança para ver se a criança está com febre. Aí um diz, eu acho que tá, eu acho que não. Um sentiu que está um pouco quente, o outro não sentiu. No fim das contas, essa é uma péssima maneira de se verificar a temperatura do corpo humano de alguém. E a gente já viu por que isso, certo? Quem não assistiu essa aula, vá lá e faça esse experimento aqui, certo? Que vocês vão ver algo bastante interessante acontecendo. Pois bem, então hoje a gente vai falar sobre o termômetro. No fim das contas, de novo, o nosso corpo não é um bom parâmetro para medir a temperatura de nenhum sistema. Nesse caso, nós precisamos de um aparelho que meça a temperatura em qualquer circunstância, sem grandes erros, tá? Então, um aparelho que mede a temperatura é o termômetro, tá? A gente já falou na aula passada e a gente vai dar detalhes sobre esse fenômeno aqui, certo? De que variações de temperatura geram variações no volume e no tamanho dos corpos. A gente vai dar mais detalhes na próxima aula, quando a gente for falar sobre dilatação térmica, certo? Mas em geral, existem muitos tipos de termômetros. Um deles é o termômetro que é utilizado como uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica, professor? É uma lâmina composta de um material A e um material B. Então são dois metais, por isso que se chama lâmina bimetálica. E quando você aquece esse sistema, essa lâmina bimetálica, um dos metais dilata mais do que o outro e esse sistema ele enverga, né? Como diz o Matuto, mas na verdade ele deforma, ele entorta, certo? E ele entorta sempre com a parte que deforma menos para dentro. Dessa forma, é feita uma correção aí, certo? E de acordo com essa deformação para mais ou para menos, você tem a verificação da temperatura maior ou menor. Eu vou dar mais detalhes disso na próxima aula, quando eu vou falar sobre dilatação térmica, tá? Um outro tipo de termômetro que nós estamos vendo muito nessa pandemia é o termômetro que verifica a radiação infravermelha que é emitida pelo nosso corpo, certo? Vocês vão ver lá na física 4 que a radiação eletromagnética, que vocês não vão estudar tanto aqui nessa disciplina, muito mais na física 3 e 4, mas a radiação eletromagnética ela é emitida a partir de um espectro que vai desde o infravermelho e coisas abaixo disso, até o ultravioleta e coisas acima disso, radiação gama, etc., raio-x. Pois bem, entre o infravermelho e o ultravioleta existe a radiação da luz visível, certo? Se nós emitíssemos radiação no comprimento de onda do visível, estaríamos todos nós brilhando mais do que purpurina, né? E a gente sabe que ninguém brilha mais do que purpurina. Na verdade, ninguém brilha. Então, nós emitimos radiação no comprimento de onda do infravermelho, certo? E o que esse
termômetro do shopping, quando a gente vai no shopping pós-pandemia, faz, é verificar a radiação infravermelha emitida pelo nosso corpo, certo? Pois bem, uma coisa que eu quero falar com vocês hoje, e isso daqui é uma das coisas mais lindas que pode existir na física, é o termômetro da escala Kelvin. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram falar disso. Antes disso, bom, eu já falei o que é o termômetro. O termômetro é um aparelho utilizado para medir, para aferir, para verificar a temperatura de um corpo ou de um sistema, certo? Só que a gente precisa, para que a gente possa medir isso, a gente precisa da escala termométrica, porque senão essas medições elas ficam genéricas. Se eu disser que a água ferve a 100 graus, 100 graus o quê? Então a gente precisa da escala, a gente precisa padronizar esses valores para que, se eu chegar aqui ou lá, em qualquer lugar do planeta Terra, eu sei que 100 graus Celsius é 100 graus Celsius. E todos vocês já ouviram falar das principais escalas termométricas, que é o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, certo? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Aqui nessa disciplina a gente vai falar muito mais sobre as escalas Celsius e Kelvin, que são as escalas que são mais utilizadas hoje em dia. A escala Fahrenheit ela é amplamente utilizada em países de língua inglesa, tá? Mas a princípio, nessa aula de hoje, não vai fazer aquela coisa que vocês já viram exaustivamente no ensino médio, transformação entre as escalas, etc. Tá bom? E aí a gente pode fazer um aulão só disso depois. Pois bem, então a escala Kelvin, que é a chamada também de escala absoluta, e vocês vão ver por quê, certo? A escala Kelvin, ela é a escala que utilizou um termômetro a gás, a volume constante, certo? E fez o gráfico da pressão em função da temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura e vice-versa. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão, certo? Pois bem, então, disso, o Kelvin, ele tirou alguns gráficos, certo? E ele foi resfriando o sistema e isso ia diminuindo a pressão. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, etc, certo? Até chegar a alguns limiares onde ele não conseguiu resfriar mais do que isso. Você imagina, resfriar um líquido, ou um gás, na verdade, né? Perdão. Resfriar um gás a uma temperatura menor do que 200 graus Celsius, certo? Que é essa escala aqui, é muito difícil, certo? Muito difícil. Se você for pensar, a temperatura do congelador da geladeira de sua casa é menos 19, se não me engano. Então, é bem complicado você chegar a temperaturas extremas negativas, tá? Temperaturas extremas positivas é um pouco mais fácil, mas temperaturas extremas negativas é dificílimo. E o Kelvin, ele chegou a temperaturas muito baixas e ele extrapolou os limites desses gráficos, de modo a chegar em um valor, certo? Esse valor na época parecia mágica, mas era o valor que ele encontrava em todos os gráficos, que era o 0 Kelvin, equivale a menos 273,15 graus Celsius, certo? Esse zero aqui é o chamado também de zero absoluto, certo? Então tem duas observações muito importantes sobre esse zero absoluto que parece mágica. A primeira delas lembram que eu falei que a temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Logo, se eu tiver zero
o zero absoluto, que é o 00, seria a menor temperatura atingível por um corpo, então isso significaria dizer que as moléculas desse corpo parariam de se agitar, e isso fere alguns princípios da física que a gente vai ver também lá na física 4. Tá? Então, esse zero ele é inatingível. Certo? Professor, e como é que ele chegou a esse número? De novo, extrapolando gráficos de gases. Tá? Então, ele chegou até aqui, daqui ele extrapolou que se eu continuasse diminuindo, eu ia chegar nessa temperatura. Professor, mas isso está certo? Alguém comprovou? Alguém não comprovou? Vejam, isso que é o mais legal. Algumas centenas de anos depois da descoberta de Kelvin do zero absoluto, existem pesquisas que, não é que elas buscam isso, mas existem refrigeradores ideais que trabalham com sistemas magnéticos, por exemplo, de alta performance, e você chega a temperaturas de 0,0001 Kelvin, às vezes até menos do que isso, mas não chega no zero absoluto. Então, esse é um grande exemplo que você consegue chegar a resultados físicos de expressão como esse, usando uma física rudimentar, certo? E hoje em dia, mesmo com altíssima tecnologia, você não consegue atingir o zero absoluto. Então, a física continua valendo. A física do Kelvin continua valendo e ela... se a física está correta, ela não vai ser atingida, porque isso, de novo, feriria alguns princípios físicos que a gente vai ver lá na frente na física 4, certo? Então, as moléculas de um corpo não podem parar, elas têm que ter uma agitação mínima, tá bom? Então, isso daqui é uma das coisas mais mágicas que pode existir na física. O Kelvin, na verdade, o nome dele era William Thomson, mas ele foi batizado de Lord Kelvin, certo? Porque ele virou cavaleiro dos ingleses, né? Quando o cara é muito famoso, ele virou Sir, né? Que é o Newton virou isso, o Kelvin virou isso. Então ele foi muito famoso na época dele, e até hoje, todas as vezes que a gente fala em escalas termométricas, em termologia, etc., você tem que falar na escala Kelvin, tá? Desses valores aqui, ó, a gente tira o fator de conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Então, a gente sabe que os valores considerados para a escala Celsius são 0 graus Celsius e os 100 graus Celsius, onde o 0 graus Celsius é a temperatura de fusão do gelo, certo? E 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, certo? Ora, um primeiro detalhe importante, o delta graus Celsius é igual ao delta em Kelvin. O que significa isso, professor? Se eu aumentar a minha temperatura em 1 grau Celsius, eu aumento a minha temperatura em 1 Kelvin. Um detalhe importante é que eu falo graus Celsius, mas não falo grau Kelvin, porque a escala Kelvin não é dada em graus, certo? A gente não fala graus, a gente fala 5 Kelvin, 28 Kelvin, certo? Não fala em grau Kelvin, como fala em graus Celsius. Então, esse é um detalhe importante. Pois bem, então, se o delta deles é igual, ou a variação de um é igual à variação do outro, e 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, vírgula 15, né? Perdão. Deixa eu ver aqui. Vírgula 15 graus Celsius. Logo, 0 graus Celsius é 273,15 kelvins. Certo? E 100 graus Celsius, 373,15 Kelvin.
certo? Nesse caso, a gente pode chegar nessa relação entre essas duas escalas, ou seja, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Tá aqui o grande teste, né? A temperatura, quanto vale a temperatura em Kelvin de 0 graus Celsius? A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius, que é 0, mais 273,15. Certo? Tá bom, gente? Então, para essa aula não ficar muito extensa, eu acho que é isso. Quando a gente for ver os exercícios, eu vou ver a necessidade ou não de falar com vocês um pouco mais a fundo sobre as escalas termométricas e as suas relações, tá? Mas se vocês conseguirem absorver isso, eu estou satisfeito. Se eu estiver indo rápido demais, me falem, tá? E a gente se vê na próxima aula para falar sobre expansão térmica, certo? A dilatação térmica dos corpos, tá bom? Então é isso, obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.